Meus amados irmãos, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la comigo no tema proposto para este evento, que está em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Nós iremos tomar alguns versículos com base. Nós iremos tomar como base para o corpo sermonário alguns versículos deste capítulo, e eu tenho certeza que Deus irá falar conosco. Amém? Diz assim o texto: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara foras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rica, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, te damos glória porque o Senhor é o dono da igreja. Antes mesmo, ó Pai, desse tema nascer no coração da liderança desse ministério, esse tema nasceu no teu coração. Pai querido, a igreja é tua, o pregador te pertence, a noiva também é tua. Glorifica o teu nome mais uma vez. Toda resistência contra a tua palavra seja quebrada agora na autoridade do seu nome. Aqui não tem espaço para homem brilhar, porque a glória pertence somente a ti, ó Deus. Enquanto eu estiver pregando a tua palavra, o Senhor tem liberdade para batizar com o teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para curar vidas aqui neste ambiente. O Senhor também tem liberdade para salvar almas enquanto a tua palavra é pregada. Mas por gentileza, Senhor, saca-me da tua aljava nesta noite e usa-me como uma flecha polida para a tua igreja, porque porventura sabemos nós que a tua palavra não volta vazia. O teu nome será glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. O crente mais pentecostal assenta glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia é a última igreja no escopo das 7 cartas. É sabido de todos nós que Jesus direciona uma mensagem específica a esta igreja, devido a algumas características peculiares da mesma. Laodiceia era uma igreja rica e próspera, mas ela recebe a advertência mais pesada dentre as cartas ou as igrejas a qual o Senhor direcionou a sua carta. Observe que Laodiceia era uma cidade no seu contexto geográfico que corresponde à Turquia na atualidade. Esta cidade também, sabemos todos nós que estudamos a palavra, que ela foi fundada no século III a.C. pelo rei Antíoco II, que nomeou esta cidade em homenagem à sua esposa, por nome de Leodice. Cidade esta que estava situada em uma importante rota comercial. Essa rota, ela estava ligada entre Éfeso e, por que não dizer, a Antioquia. E o que trouxe grande riqueza para esta cidade, colocando esta cidade em um destaque monetário, de uma corrente financeira profunda e sólida,
porque, obviamente, esta cidade, dentro desta rota comercial, eles começaram a adquirir profunda riqueza, muito dinheiro, adquiriram muito poder e fama devido à sua sólida riqueza, e eles começaram a tripudiar todo esse poder financeiro sobre base de pelo menos 3 alicerces, que era a corrente principal dentro desta cidade chamada Filadélfia. Primeiro, o seu centro bancário. Segundo, a sua indústria de lã negra, que era uma indústria rara naquela época. Quem estudou o contexto cultural da cidade de Laodiceia sabe melhor do que eu que nesse tempo, nesse período, a moda da época era a roupa de cor escura, exatamente por causa dessa lã negra, aonde o valor das roupas que por ela era fabricado era caríssimo. Em terceiro lugar, o seu poder no campo da medicina. Todos os grandes médicos que trabalhavam na área do olho, os oftalmologistas, estavam em Laodiceia. Não havia uma produção de um colírio tão raro, tão eficaz como o da cidade de Laodiceia. Então havia grandes concentrações de pessoas vindo de toda parte do mundo, de toda a Ásia Menor, para serem tratados e curados na cidade de Laodiceia. É interessante que Laodiceia tinha toda essa gama, toda essa potência financeira, mas a cidade de Laodiceia não tinha água própria para abastecer os seus moradores, para abastecer aqueles que vinham de todas as partes para tomar proveito, comprar ou vender naquela cidade. Observe que aquela cidade, ela era abastecida por pelo menos 2 cidades próximas que levava ou oferecia água até Filadélfia. Observe que Herápolis e Colossos abastecia esta cidade com água. Observe que ela tinha tudo, então ela faltava alguma coisa. Parece um paradoxo. Ela tem a ideia que tem tudo, mas no campo físico, até mesmo no natural, já podemos observar que ela tem falta de água. Ela não tem água para poder abastecer. Partindo desse pressuposto, que o Senhor começa a advertir a igreja de Laodiceia. E quando o Senhor adverte a igreja de Laodiceia, Ele também deixa claro, dentro de um contexto hermenêutico, deixa claro que há um caminho para a cura de Laodiceia, para os problemas de Laodiceia, há uma solução. Deus quer que Laodiceia encontre o caminho do arrependimento, que Laodiceia volte à sua originalidade, e quando digo isso, no contexto igreja. E é dentro dessa rápida introdução do corpo sermonário que eu gostaria, com muita simplicidade, de tratar com os irmãos aqui, dentro do tema que o próprio Deus deu a vocês, pelo menos 3 verdades, porque Deus pode trazer solução para Laodiceia. Pelo menos 3 verdades pelo qual Deus pode trazer solução para a igreja de Laodiceia. Observe que a primeira verdade que nós aprendemos aqui, que Deus pode trazer solução para a igreja de Laodiceia, é porque Ele se apresenta, ou como Ele se apresenta. Ele se apresenta primeiramente para a igreja de Laodiceia como o Amém. Ele apresenta-se como o Amém. Este sentido, esta palavra Amém, no seu contexto original, ela nunca foi mudada, mas a expressão Amém, partindo de nós, significa assim seja, está confirmado, assim é, está confirmado. Mas a palavra Amém, partindo de Cristo, significa assim será. Dar-nos a ideia de edificação, dar-nos a ideia do Deus imutável, dar-nos a ideia do Deus que não muda, que é fiel. Quando Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como o Amém, está dando-nos a ideia que o Jesus Cristo é
aquele que é a própria aplicação do assim e do amém de Deus. Ele cumpre todas as promessas de Deus. Observe que Deus pode, obviamente, curar e trazer a solução para a Laodiceia, porque Ele é o amém. Segundo lugar, a palavra eu sou o amém se cumpre na segunda referência de como Jesus se apresenta. Ele se apresenta em segundo lugar como testemunha fiel e testemunha verdadeira. Isso dá-nos a ideia que ele é confiável, ele é aquele que proclama as verdades de Deus. Vou repetir, ele é aquele que proclama as verdades de Deus sem nenhum erro, aleluia. Quando nós olhamos para essa expressão que ele é verdade de Deus, ele é a expressão de Deus, ele é a confirmação, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, dar-nos a ideia de entender algumas coisas. O que, pastor? Entenda que todo aquele que aceitar a Cristo como seu Salvador nunca irá se arrepender. Por quê? Porque todas as promessas que ele faz, ele cumpre elas. Nenhuma das promessas que ele faz fica sem se cumprir. Pastor, explica isso melhor. Eu vou te explicar. Você lembra da estátua que foi interpretada por Daniel, que Nabucodonosor sonhou? Pois é, Daniel disse na visão que foi revelada a ele, na sua interpretação, que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro misturado com barro. Na interpretação do profeta Daniel, ele continua dizendo que de repente uma mão sem corpo de existência cortou um pedaço de uma pedra. Esta pedrinha rolou em direção aos pés da estátua, e essa estátua sucumbiu, essa estátua virou pó, essa estátua virou poeira. Aquela pedrinha pequena foi crescendo e se tornou grande, e ficou ali plantada, alicerçada para sempre. Parou para perceber que Daniel dá a interpretação da estátua. Ele diz para Nabucodonosor, essa estátua representa reinos que entrarão e que sairão. A cabeça de ouro aponta para você. O peito de prata com o braço de prata aponta para os medos e os persas. O ventre de cobre aponta para o império grego, o império de Alexandre o Grande. Logo, os pés de ferros misturado com barro aponta para o império romano. Observe que quando ele dar essa interpretação, ele vai elogiar Nabucodonosor e dizer que o reino dele é ouro, que está por cima, é o cabeça, mas vai passar. Vai entrar os medos persas, mas vai passar. Vai entrar os gregos, mas vai passar. Vai entrar o reino dos romanos, mas vai passar. Mas aquela pedrinha que quebra os pés da estátua, que se transforma em uma grande rocha, que permanece, fica firme. Parou para perceber que é incrível isto. Incrível o quê, pastor? Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, no período em que César Augusto estava no governo, o Senhor Jesus Cristo deixou uma grande promessa. Que promessa é essa? Ele disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Observa que o império babilônio virou poeira, aleluia. Observa que o império dos medos e os persas virou poeira. Observe que o império romano, o império da Grécia virou poeira. Mas a igreja continua há 2000 anos de pé. Ninguém para a igreja, ele faz a promessa. Aqui é o amém e a testemunha fiel que está dizendo: os impérios passaram, mas a igreja continua firme. Ninguém detém a igreja, ninguém para a igreja, porque a igreja é a promessa da testemunha fiel, é a promessa do amém. Ele continua dizendo: eu sou também o princípio da criação. Quem está escrevendo aqui é o
princípio da criação. Os testemunhas de Jeová pegam esta parte do texto para dizer que Jesus foi a primeira criação de Deus, mas eles são desmantelados, porque na realidade não significa que Jesus foi criado, não sou. Jesus Cristo aqui é apresentado como aquele que a partir dele todas as coisas foram criadas. A partir dele se deu origem naquilo que é visível e naquilo que é invisível. Observe que é interessante dizer isso. Existe um período e um tempo antes de Cristo que os gregos estudiosos começaram a observar os fundamentos do universo. E eles entenderam: existe um ser que construiu o universo e tudo que nele há. E este mesmo ser sustenta este universo e tudo que nele há. Eles colocaram o nome deste ser de Logos. Observe que, como se não bastasse, houve um período de tempo que vieram os gnósticos bebendo da filosofia e também bebendo da cultura desses gregos, dizendo: de fato existe um Logos que criou o universo e criou tudo que está no universo, e ele mesmo sustenta o universo. Aí entra João entra dizendo, João entra pegando a fala dos mesmos e dizendo: no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, aleluia, e ele criou todas as coisas, glória a Jesus, e nada do que foi criado existiu sem ele. Ele é o criador de todas as coisas, ele é o primogênito, ele é aquele que cria, aquele que sustenta, aquele que dá base, aquele que é. Quem pode dar glória nesta noite por isso? Quem pode exaltá-lo nesta noite por isso? Observe bem que logo após o Senhor se apresentar através de uma carta à igreja a Laodiceia, observe bem que, em segundo lugar, ele vai deixar registrado aqui, quando mesmo se apresenta a essa igreja, ele deixa registrado algumas verdades, ele deixa escancarado, claro, revelado algumas verdades que são problemas que estão dentro de Laodiceia, que precisam de ser mostrados para a solução aparecer, que precisa de ser mostrado para a solução ser revelada e também mostrada. Primeiro o problema tem que ser mostrado, para depois também a solução ser mostrada e a solução ser revelada. Pastor, qual é o primeiro problema que Jesus revela para melhorar um pouco mais? O problema da igreja olhou para a posição social da cidade e começou a trazer o comportamento da cidade para dentro dela. A cidade está dizendo: nós somos bastados, nós temos tudo e nada falta para nós. A igreja que está em Laodiceia começou a olhar para a cidade, para o comportamento social da cidade e trazer esse comportamento também para dentro dela, para o meio dela, e começaram a dizer: para nada para nós falta, nós estamos abastecidos, nós estamos ricos e não falta nada para nós. Então Jesus Cristo agora vai começar a revelar, vai começar a mostrar os problemas da igreja num afã de que a mesma busque arrependimento. A primeira verdade que nós vemos aqui do problema que Jesus revela é que Laodiceia não tem a definição do que ela deveria ser. Vou repetir:
Laodiceia não tem a definição do que ela deveria ser. Me prova isso, pastor Tiago. Ela não tem uma definição do que deveria ser. Verso de número 15, perdão. Eu sei as tuas obras, e que nem és fria e nem quente. Tomaras fora frio ou quente. Quem dera se fosse fria ou quente. Aí o Senhor vai dizer, para ser mais claro: mas vocês são mornos, ou você é uma igreja morna. O versículo de número 15 expressa-nos que Laodiceia não tem a definição do que ela deveria ser. Ela não é nem quente, ela não é nem fria. Ela não é nem fria e ela não é nem quente. Jesus está usando todo o contexto social e cultural do momento para agredir a igreja de Filadélfia pelo seu mau comportamento. Dentro da sua lógica, o Senhor está dizendo: Laodiceia, você não é a definição de quê? A definição dos ambientes termais ou das fontes termais de Herápolis, que transmitia, que liberava através dos aquedutos a água quente para a cidade de Laodiceia. O Senhor está dizendo: Laodiceia, vocês também não são. Vocês não fazem parte e nem pode ser representada, como também as fontes termais que saem de Colossos, que eram as fontes frias, ao qual a água era liberada até a cidade de Filadélfia. Alguns pensadores da Bíblia dizem que quando as águas eram liberadas pelos aquedutos até chegar na cidade de Laodiceia, as águas começavam a ter diferença na sua temperatura. As águas frias na sua viagem começavam a esquentar. As águas mornas que saíam de Herápolis começavam a esfriar. Quando as duas se encontravam no aqueduto para chegar até a cidade, ela chegava morna. Então o Senhor está olhando para a cidade e está dizendo: vocês não têm a definição do que vocês deveriam ser. Observe no texto que Jesus não discrimina a água quente e nem discrimina a água fria. Ele disse: quem dera se vocês fossem um dos dois, mas vocês não é nenhum dos dois. Vocês não são nem quente e também vocês não são nem frio. Vocês são uma junção de ambos que se torna mornos. A ideia do texto aqui, dentro da sua aplicação, é que Jesus está dizendo: vocês não trazem calor aos corações frios e pecadores e de pecadores perdidos da igreja de Laodiceia. A ideia que o texto está dando aqui para a igreja de Laodiceia, na sua expressão, é que vocês não dão a água para saciar, a água fria para saciar a sede dos moradores da cidade de Laodiceia, e nem dos que vêm de longe para poderem participar do que Laodiceia tem para oferecer. O problema de vocês é que vocês são mornos. O problema de vocês é que vocês são pessoas que estão vivendo indiferente. Vocês são mornos, não dá para definir se é quente, não dá para definir se é frio. Irmãos, com toda a humildade do meu coração, deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho 7 dias que eu cheguei dos Estados Unidos atendendo um evento lá. E é um período de inverno. Lá está muito frio. Quando eu descia do carro, aquele frio me incomodava, me dava vontade de correr para um lugar quente. Aí quando nós chegávamos na casa do pastor, nós saímos do frio correndo, entrava para dentro da casa e o pastor ligava o aquecedor. Quando o pastor ligava o aquecedor, ficava quente demais e aquilo me incomodava. Ou seja, eu não conseguia ficar quieto nem no frio e não conseguia ficar quieto nem no calor. Eu ficava me movimentando inquieto pelo ambiente.
Observe bem que Jesus Cristo está dizendo: eu não estou condenando o calor e nem o frio que sai de Heliópolis e muito menos de Colossos. Não estou condenando. Eu estou condenando o comportamento de vocês como uma igreja morna. Ele está dizendo aqui: olha, a água quente, beleza, a água fria, beleza, mas a morna eu irei vomitar, porque não tem definição. Eu irei vomitar. O Senhor está falando da indiferença daquela igreja. Olha aqui para mim, por gentileza. A ideia que o texto está deixando para nós aqui é que a mornidão da igreja fez a igreja relaxar. Eles estavam relaxados, eles estavam indiferentes, na zona de conforto. Não estou entendendo, pastor Tiago. Esses aqui, representado dentro desse contexto, é Jesus dizendo: vocês não estão fazendo a diferença na cidade, vocês não estão fazendo a diferença dentro do corpo da igreja, porque vocês estão neutros nos seus comportamentos, vocês estão a ponto de eu vomitar, vocês não são quente e vocês não são frio. A ideia é essa: vocês não reagem, vocês não têm nenhuma reação no contexto espiritual. O que Jesus está dizendo aqui para essa igreja, sabe o que é? Ele está dizendo: se vocês fossem quente, vocês estavam em reação e movimento. Se vocês estivessem no frio, o frio incomoda, vocês estavam em reação e estavam em movimento. Mas vocês são mornos. Pastor, explica melhor. Vocês abandonaram a santidade, vocês abandonaram a oração, vocês abandonaram o evangelismo, vocês abandonaram a vida de intimidade ao ponto de sensibilidade espiritual. Vocês não sentem mais nada, porque vocês batem no peito e vocês dizem: estou abastecido, não falta nada. Sim, a tesouraria da igreja está cheia, todos nós temos carros para passear para lá e para cá, o templo é luxo purinho, nós estamos de boa, estamos tranquilos e vamos viver numa liturgia religiosa. Aí Jesus está olhando e está dizendo: eu vou te vomitar da minha boca, porque eu te conheço, Laodiceia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui esta noite, e eu vim com a palavra da terra do queijo para alguém aqui esta noite. Que palavra é essa, pastor Tiago? Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se Ele vai esquentar demais ou se Ele vai gelar demais. Eu só sei que Ele vai tirar alguém do comodismo esta noite. Eu só sei que Ele vai arrancar alguém do comodismo esta noite. Esta não é a tua posição original, Laodiceia. Acorda, Laodiceia. Oh, glória a Deus. Oh, louvado é o nome do Todo-Poderoso. Acorda, Laodiceia. Esta não é a tua posição original. Observe, deixa eu ser breve para não estourar no horário. Você vai perceber comigo. Em segundo lugar, o Senhor apresenta mais um problema da cidade, ou melhor dizendo, da igreja de Laodiceia, que precisava de ser mostrado para que ele pudesse solucionar. Qual que é o outro problema, pastor? A igreja de Laodiceia estava fazendo uma leitura equivocada dela mesma. Ela estava fazendo uma leitura equivocada dela mesmo. Aonde é que está isso, pastor Tiago? Olha a leitura que Filadélfia fazia dela mesmo. O próprio Jesus Cristo deixou isso registrado e claro. Verso de número 17: sou rico, estou enriquecida, abastecida, e de nada eu tenho falta. É uma leitura equivocada dela mesma. Aí você vai perceber que Jesus Cristo vai fazer a sua leitura da igreja, porque a igreja está dizendo: sou rica,
estou abastecida, não tenho falta de nada. Mas Jesus vai olhar e vai dizer: agora vou fazer a minha leitura concernente a vocês, para provar para vocês que vocês estão enganados na leitura equivocada que vocês estão fazendo de vocês mesmos. E observe qual é a leitura de Jesus. A leitura de Jesus Cristo é essa: não sabes tu que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Esta é a leitura de Jesus. Jesus está mostrando para nós que a leitura que nós fazemos de nós mesmos é subjetiva. Por quê, pastor? Porque quando eu faço a leitura de mim mesmo, eu extraio de mim aquilo que eu quero, eu apresento de mim aquilo que eu quero, eu falo de mim aquilo que eu quero. É complicado quando nós fazemos leitura de nós mesmos, porque geralmente quando nós fazemos leitura de nós mesmos, nós vamos lá nos adjetivos, e só os positivos, só aquilo que nos apraz, só aquilo que nos agrada, é só os bons testemunhos, é só aquilo que eu quero representar de mim mesmo. Aí Deus está olhando e está dizendo: esta é a sua leitura, a minha leitura é outra. Você pensa que tem muito ouro, mas você não tem nada. Você pensa que está abastecida, mas você não tem nada. Você pensa que não falta nada para você, mas falta tudo. Essa é a leitura do Senhor para a igreja de Laodiceia. Quando foi dado o tema desse evento, a ideia do tema é trazer para o comportamento da atualidade. A igreja de Filadélfia é representada nesse tempo. E eu preciso de dizer algo esta noite aqui. Dizer o que, pastor Tiago? A geração Laodiceia é a geração que faz a leitura equivocada de si mesmo. Eu não posso generalizar, mas parte desta geração, ela se equivoca no seu comportamento, se equivoca na sua própria apresentação. Olha o pregador dizendo: preguei demais, leitura equivocada de si mesmo. Olha o cantor dizendo: cantei demais, arrebentei, virou tudo, leitura equivocada de si mesmo. Olha só, aleluia, para alguns maestros da igreja, você viu lá, tremeu tudo, regi demais, arrebentei, não tem ninguém para me substituir. Loucura, isso é loucura, é uma leitura equivocada de si mesmo. Parou para observar para alguns pastores, principalmente pastores de igrejas neopentecostais. Eu trabalhei, fiz meu trâmite, fiz os meus negócios e deu certo. A igreja está lotada, o meu povo é uma massa grande. Leitura equivocada de si mesmo. Parou para observar que existe alguns que no período de carnaval, o que eles fazem, pastor? Vamos abrir a porta da igreja e vamos fazer vários bloquinhos de carnaval dentro do templo, para atrair a juventude, para segurar a massa da igreja. Leitura equivocada de si mesmo. E alguns dizem: Deus está no negócio e Deus está provando. Loucura, leitura equivocada de si mesmo. Parou para observar quando alguns, para tentarem prender as membresias da igreja, com medo das mesmas procurarem lugares neopentecostais, ao qual Jesus não é o centro daquele lugar, eles colocam dentro da igreja temas antropocêntricos que o homem aparece, mensagens antropocêntricas que é só o homem que aparece, hinos antropocêntricos que é só o homem que aparece, e dizem: Jesus está nesse negócio. Não está. Leitura equivocada de si mesmo. Parou para perceber que para tentar segurar a massa, para tentar atrair a multidão, já estão liberando as igrejas inclusivas do LGBTQI+. Leitura equivocada de si mesmo. Esta é a leitura do homem. Vou repetir: essa é a leitura do homem. E qual é a leitura de Jesus? A leitura de Jesus é essa. Quando o pregador diz: preguei demais, Jesus
Jesus disse: não sabes tu que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? A leitura de Jesus é essa. Quando o cantor diz cantei demais, Jesus está dizendo: não sabes tu que és um desgraçado, miserável, cego e nu? Quando o maestro diz regi demais, Jesus diz que regeu nada. Tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando querem superlotar igrejas ou fazer encontros de retiro aonde não tem Bíblia, não tem culto, não tem oração, mas para massagear ego de jovem mundano que só quer piscina, mostrar o corpo nu e não quer compromisso com Deus, aí Jesus está dizendo: és miserável, está pobre, está cego e está nu. Olha aqui para mim, por gentileza. Já está na hora da geração Laodiceia parar de olhar para si mesmo, para fazer leituras equivocadas. Está na hora de olhar para Jesus Cristo. É Ele que sabe a leitura absoluta de nós. É Ele que sabe. Eramaia camaço e a candaraia. Eremaia candaragassuri miherguinarabaia. Jesus esta noite me trouxe aqui para dizer: já está na hora das leituras equivocadas começarem a ser desfeitas. Não me entendi, pastor Tiago. Já está na hora das igrejas acordarem. Já está na hora de alguns crentes acordarem e pararem de colocar a tua vida como página de Facebook, porque no Facebook todo mundo é crente, porque no Instagram todo mundo é santo, porque no Facebook, Instagram todo mundo arrebenta. Aquilo ali é uma página mentirosa. Já está na hora da igreja ir para a página de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3 verso 14. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai observar comigo que Deus vai expor os problemas da igreja de Laodiceia, mas você percebe que Ele é tão misericordioso que quando Ele abre, arrancando a casca e mostrando a ferida, aquela falsa casca que não vai trazer a cura, Ele arranca ela, mostra a ferida para revelar o bálsamo necessário para curar a ferida. Ele mostra o problema, mas também Ele mostra a solução. Ele revela o problema, mas Ele também revela a solução. Pastor Tiago, aonde é que está a solução? Observe que a solução de Deus para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, são pelo menos 3 conselhos que Jesus dá a essa igreja. Qual que é o primeiro conselho que o Senhor dá a ela? O primeiro conselho que o Senhor dá a ela é: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Por que, pastor Tiago? Porque quando Deus revela o estado priório e, obviamente, atual daquele momento de Laodiceia, Ele tira de Laodiceia todo o pensamento de poder, de posse. Não entendi. Laodiceia está dizendo: nós temos as vestes negras de lã, nós temos o ouro, nós temos o bom colírio. Aí Deus vem dizendo: me dê. Tu não tem nada, tu é pobre, tu é miserável, tu não tem nada. Deus tirou dela, arrancou, disse: olha, vocês não têm nada aqui. Essa é a realidade de vocês. A ideia aqui é Deus dizendo: vocês estão dependentes do poder financeiro da cidade e esquecendo que o ouro e a prata tudo emana de mim. Ele diz em Ageu: o ouro me pertence e a prata também é minha. Vocês não têm nada.
Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. Nada vocês têm. Agora, os senhores que estão na minha retaguarda, homens de Deus que eu respeito, esses que estão na minha direita, na minha esquerda, permita-lhe me fazer uma pergunta retórica. Como uma igreja cega, pobre, nua, miserável, pode comprar se Jesus acabou de dizer que ela é pobre? Como ela pode comprar alguma coisa se Jesus acabou de dizer que ela é pobre, que ela é miserável, e o que o Senhor está oferecendo ela custa caro, não é barato não. Ele disse: o conselho que eu estou dando para vocês é: primeiro, compra de mim ouro. O segundo conselho que eu dou para vocês: compra de mim vestes brancas. O terceiro conselho que eu dou para vocês: compra de mim azeite para ungir os vossos olhos. Como a igreja pobre pode comprar alguma coisa? Como a igreja miserável que não tem nada pode comprar alguma coisa na mão de Deus? Por favor, faz uma hermenêutica desse texto para mim. Faz uma perícope textual desse texto aqui para mim. Quem pode comprar alguma coisa na mão de Deus? Principalmente uma igreja pobre. Principalmente, qual é a moeda? Aleluia. Qual é a moeda que compra ouro na mão de Deus? Qual é a moeda que compra vestes brancas na mão de Deus? Qual é a moeda que compra na mão dele o unguento, o colírio e o azeite? Qual é? Aleluia. Jeremias, os crentes já estão entendendo. Arai, me ande couvarácia. Terminicandurai, aleluia. Irmão, eu vou te dar um minutinho para você agradecer Jesus, porque o segredo da aplicação está em Jesus. Então já pode levantar a mão para agradecer, que eu vou te dizer aonde você pode tirar o dinheiro para comprar. Alabaia, aleluia. Aonde é que você encontra a moeda? Aonde é que você compra a moeda que compra na mão de Jesus? A única maneira, a única moeda que compra ouro, que compra vestimenta, que compra unguento na mão de Deus, se chama graça. Alabai, derrou-se a manda. Alguém está entendendo? Oh, glória. Graça, aleluia. Encontra graça. É por isso que Jesus Cristo disse para a igreja de Filadélfia: ok, pastor Tiago, Jesus está dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm nada no contexto social físico que pode comprar de mim. Não, o Senhor está dizendo: o ouro de comprar não pode, as vestimentas de comprar, o unguento de Filadélfia não pode me comprar. Eu estou tirando tudo de vocês. Sabe por quê? Porque quanto mais miserável, quanto mais pobre o homem for, mais ele pode adquirir a graça de Deus. É quando você bate no peito e diz: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou um miserável. A graça te alcança, a graça é a moeda. Erebacalabachanda, Aramaia Canduracei, aleluia. Ele está dizendo: quanto mais miserável, quanto mais pecador, quanto mais falho, quanto mais você se arrepender e demonstrar quem você é, você alcança a graça. A graça é a moeda que compra ouro na mão do Senhor. Vou repetir: a graça é a moeda que compra ouro na mão do Senhor. Ele está dizendo: compra de mim, aleluia. Compra de mim. Estou dando a oportunidade para vocês. Comprar de mim aquilo que não é terreno, aquilo que acaba. Compra de mim justiça, compra de mim fé e comunhão. Adquire de mim. O ouro aponta para a espiritualidade. Adquira de mim dons espirituais. Adquira de mim poder. Adquira de mim autoridade. Adquira de mim graça. Adquira de mim comunhão. É pela graça que você consegue comprar na mão do Todo-Poderoso. Ele está dizendo: adquira de mim vestes brancas. Adquira de mim vestes brancas. Vestes brancas aqui aponta para santidade. Santidade cobre a nudez do homem. Santidade nos faz abandonar a vida de mentira, de adultério, a
vida de homossexualismo, prostituição. Deus está falando a vida de promiscuidade. Adquira de mim santidade. Sejais santo como eu sou santo, assim diz o Senhor. Sejais santo em toda a vossa maneira de ser. Vocês se perderam na Odisseia. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, ele disse: adquira de mim azeite. Adquira de mim azeite. É isso mesmo. Aqui ele está dizendo: adquira de mim azeite, colírio espiritual para os vossos olhos. Por que, pastor Tiago? Porque a unção, adquira de mim o óleo da unção, porque a unção nos faz enxergar a nossa verdadeira condição espiritual. A unção faz nós entendermos e vermos a nossa autossuficiência. A unção aponta para nós e mostra a nossa verdadeira realidade. Oh glória! Quem tem a unção de Deus na vida, quem tem o colírio espiritual nos olhos, vê a sua real condição. Quem tem o azeite de Deus nos seus olhos, ele olha e diz: epa, deixa eu virar e mudar de rota, porque essa rota me conduz à cruz, essa rota me conduz à eternidade, mas essa me leva para o inferno, me leva para a condenação, mas essa rota aqui, oh glória a Deus, eu estou sentindo a glória de Deus aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. E eu quero dizer algo com muito temor e tremor no meu coração. Aleluia. E dizer o que, pastor Tiago? Ele diz assim, não é eu, é o texto: eu repreendo, oh glória, todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Alai, jomicanda racie. Hamanagai choyande rasmionde lemai. Vamos supor que você está ouvindo esta mensagem com todo o afego da tua alma, com toda a reverência do teu coração, e você disse: pastor, eu estou dentro do comportamento desta igreja e eu não posso ficar assim. Pastor, eu arrependo dos meus conceitos, do meu comportamento, da minha soberba. Eu preciso de mudança, pastor. Eu estou arrependido, pastor. Olha aqui para mim. Vamos supor que você se arrependa. A pergunta é: estou arrependido? Se eu estou arrependido, a graça me alcança. Se a graça me alcança, a graça me abastece para me comprar. Agora, se a graça me abastece para me comprar, aonde é que está o comprador? Perdão, aonde é que está o vendedor? Perdão, aonde é que está o vendedor? Porque observe que a igreja de Laodiceia, ela não sabia aonde estava o vendedor. Me prova, pastor. Primeiro, ela é cega. Aleluia. Não é eu que estou dizendo, é o texto. Sem forçar no campo original, o texto. Tu és cega. Segundo, ela é surda. Está no texto. Me prova, pastor. Eis que estou batendo. Se alguém ouvir, calabachama da calarabai, terimianda lama suribicando ragazzi. Queridos, é impossível um pregador abrir a boca e falar: Deus tomou todo mundo. A casa foi lotada pela glória.
A presença manifestou. Deus tomou todo, do pequeno ao maior, é impossível. Por quê, pastor Tiago? Porque na casa tem os cegos e os surdos. Aleluia. Vou repetir, aleluia. Na casa tem os cegos e os surdos. Falta de sensibilidade espiritual pode colocar alguém vazado no azeite para cantar. Ele não está vendo e não está ouvindo nem sentindo nada. Pode colocar o pregador eloquente, o pregador avivalista. Ele não está ouvindo, ele não está vendo nada. Ele está dizendo: não preciso de ouvir essa mensagem, não preciso de me fixar nesta palavra. Eu já tenho tudo, eu sou rico, eu estou abastecido, de nada eu tenho falta. Jeremiah cama xandarabacá. Urimiclama daia soribiclou arabaia séria. Há uma glória de Deus aqui dentro desta casa. E Deus está dizendo aqui esta noite: eu tenho ouro puro para te oferecer. Eu tenho vestes brancas para te oferecer. Adquira de mim azeite. Mas qual que é o problema? O problema é que a igreja de Laodiceia está no templo, mas ele está do lado de fora. Oh glória! Oh glória a Deus! Ele está do lado de fora. Os batismos com o Espírito Santo acabaram nada. O problema é a cegueira e a surdez, mas ele está do lado de fora. As curas terminaram, acabaram nada. O problema é que ele está do lado de fora, ó. Mas se o Espírito Santo de Deus está comigo nesta palavra, eu venho debaixo de autoridade bíblica revelada do céu para dizer: há uma unção para desatar ouvidos selados. Há uma unção de Deus para abrir os olhos aqui esta noite dentro desta casa. Haramacanda laidui Eremaia candula baixandaraia. Jesus Cristo disse no texto, ele disse: eu estou batendo. Se alguém, ele não disse vocês, ele disse: se alguém, aleluia, abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei, aleluia, e eu cearei com ele. Eu não entendi, pastor Tiago. No banquete de quem abre a porta para ele entrar, não vai ter picanha, não vai ter fraldinha, não vai ter vinho. O que vai ter, pastor Tiago? No banquete vai ter ouro fino e puro para você comprar. No banquete vai ter santidade para você adquirir. No banquete vai ter colírios para curar tua cegueira espiritual. Eu recebo uma unção do Espírito e uma autoridade celestial para dizer para alguém agora: Eremacando darag a sé. Jesus acaba de começar a bater na porta. Eu não entendi, pastor. O Senhor me disse aqui agora: diga para a mocidade, diga para os obreiros, diga para o círculo de oração, que eu quero começar um banquete agora. Vai de oramacanda labaia, alabachurianda. E eu não vim pregar aqui autoajuda não, viu, irmão? Eu não sou palhaço, não sou coach, sou pregador do evangelho.
E eu vim dizer esta noite aqui, aonde alguém abrir a porta para ele entrar, vai começar um banquete espiritual. Você vai banquetear no banquete de Jesus agora. Alabacandurácia. Eu não posso dizer que é todos, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: façam eles ouvir o barulho do meu toque. E quando o primeiro abrir a porta, vai começar banquete espiritual. Não entendi, pastor Tiago. Tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais para ser liberado, tem renovação da fé, alegria da salvação sendo liberada. Abacanda labrachuriaia, eminicanda labachurimikomanaia. Você não está entendendo? Aquela casa é representada pela tua vida. Ele está dizendo: a ceia é na tua casa, é você mesmo, mas ele está batendo para querer entrar. Então eu vou fazer o que o Espírito de Deus está me mandando eu fazer aqui agora. Fazer o que, pastor Tiago? Eu vou passar representando Jesus aqui, e eu vou começar a bater no microfone, e o microfone aponta figurativamente para Jesus batendo na porta. Se na minha direita alguém abrir, o banquete vai começar agora. Se na minha esquerda alguém abrir, o banquete vai começar agora. Aí a galeria, se alguém abrir, o banquete vai começar agora. Os pastores estendem a mão agora, porque Jesus começa a bater. Cadê aqueles que estão dizendo: eu me arrependo? Pode entrar, pode entrar, pode entrar, Jesus. Eu quero cear contigo. Aonde? Aonde? Alamacanda labracaia terimifá. Levante as suas duas mãos para o alto agora. Levante as suas duas mãos para o alto agora. Porque aonde tiver alguém que decidiu reconhecer que não tem nada, mas precisa que ele entre na tua casa agora e faça banquete, vai receber o poder do Espírito, vai receber a presença de Jesus agora. Jesus, aonde tiver uma moça, aonde tiver um rapaz, aonde tiver uma irmã que decidiu ouvir, aonde o Senhor abriu as audições e alguém ouviu o toque e abriu, eu te peço agora, derrame a tua glória, derrame a tua graça, ofereça agora o ouro puro, Jesus, cobre ela com o teu manto. Jesus, eu te peço agora, unja-te com a tua unção, Jesus, unge com a tua unção, agora, 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 mãos levantadas para cima agora, agora, Jesus está tomando a igreja. Dentro de alguns minutos, você não vai suportar a presença que te envolve aqui agora. Ele mostrou a ferida, mas ele mostra a solução. Agora, aí na galeria, deixa ele entrar agora. Aqui na minha esquerda, deixa ele entrar agora. A minha fanda caia até batira sé. Andulaite ia pario suriábia. Há uma graça dele aqui. Há uma graça dele aqui. Coloca sobre os seus pés agora. Coloque sobre os seus pés. Orianda lagai, me aceiando lagai.
Eminência lá e otária baragai. É você que decide como você sai daqui. A proposta foi feita por Ele. Ele está dizendo para nós: a tua voz bonita não me convence. A tua pose de boa moça, de bom rapaz não me convence. Eu te conheço. Ele é bacana labrar. Você acha que pode, que tem, mas você é miserável. Deus não engole uma adoração de uma igreja morna. Deus não engole um glória a Deus de uma igreja morna. Mas a espinha dorsal desse sermão é: arrependa-te. Quando há arrependimento, a graça te abraça. E a graça te diz: pega no banco e compra na mão dele. Ele deixa para esta igreja uma grande promessa. Ele disse: aquele que vencer, como eu venci e sentei no trono com meu Pai, o que vencer, aleluia, vai sentar no trono comigo. Ele disse: no meu trono comigo. Só pode sentar no trono dele com ele aquele que abriu a porta da sua casa e sentou aqui embaixo no banquete com ele, arrependido dos seus pecados, e comprou ouro na mão dele, vestimentas brancas na mão dele, e azeite. Se você não abriu as portas para ele nem aqui, está caçando o que no céu? Está querendo o que com a eternidade? Se você não se relaciona com ele nem aqui, você quer o que na eternidade? Ele está dizendo: se você escolheu ficar com o ouro, com a prata dessa terra, você não senta comigo no meu trono. Mas se você se arrepender, você vai começar a experimentar um pouquinho aqui embaixo do banquete que eu tenho preparado do que está lá na eternidade. Quem está comigo nessa mensagem? Toromagacia clamará calabachandarabai. Eu profetizo esta noite que a definição está chegando. Eu vou repetir: a definição de quem você é está chegando. Aleluia. Alabracanda, você não é morno, oh glória a Deus. Você é uma igreja viva. Aleluia. Você não está dividido entre céu e terra. Você já fez sua escolha. Você escolheu os céus. Você não está dividido entre o mundo e a igreja. Você dividiu. Você escolheu a igreja. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Você não optou lãs negras, pecado, lascívia, você optou vestimentas brancas. E o vendedor está dentro da casa. A porta já foi aberta e ele está aqui. Ceia comigo, ceia comigo, ceia comigo, ceia comigo agora. Ceia comigo agora.
Levante as suas mãos para o alto agora. Quem pode levantar essas mãos para cima agora? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de pedir permissão à direção para pedir os jovens para segurar a mão de um do outro. Posso fazer isso, pastor? Os senhores me deram a permissão? Pegue na mão desse jovem, a senhora. Vamos fazer uma corrente de oração agora. Isso, faça uma conexão agora. Eu preciso que os pastores não segurem as mãos. Estende as mãos para a igreja. Aleluia. Ao anjo da igreja é uma responsabilidade. Estende as mãos. Oh glória, oh glória, oh glória. Irmão, por que eu estou segurando na mão desse irmão que está? Escute, oh glória. Talvez você até agora não conseguiu ouvir e bater, mas talvez quem você está segurando as mãos já está dizendo: pastor, quando o senhor começou a pregar, eu já tinha ouvido ele bater na porta, e a porta já está aberta. É por isso que essa moça está chorando do seu lado, esse rapaz está pulando e dando glória do seu lado, porque enquanto ainda estão destapando os ouvidos para ouvir, já tem alguém fazendo banquete, já tem alguém no banqueteando com ele. Mas eu vim profetizar agora: os ouvidos serão abertos, os olhos irão enxergar a atual necessidade. Necessidade de quê? De ser batizado com o Espírito Santo, de ser renovado, de sentir a alegria da salvação. Você vai voltar a sentir novamente. Oh meu amado irmão, olha para esse templo como ele é bonito. Olha para os azulejos desta igreja. Olha o luxo o conforto que essa igreja dá. Nada disso vale se Jesus estiver do lado de fora. Vou repetir: nada disso vale se Jesus está do lado de fora. Eu vim profetizar esta noite: Jesus está dentro da sede da AD Alagoas. Não entendi, pastor Tiago. Você parou para perceber? Tem alguma região aqui fazendo retiro para massagear ego de jovem? Não tem. Tem algum bloquinho de carnaval aqui dentro da igreja para segurar a massa? Não tem. O que é que tem? Aqui tem jovens, homens e mulheres arrependidos, dizendo: eu quero a tua graça, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Alabai, alabracai, arabassurianda. Vai começar agora, vai passar uma glória agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai sentar na mesa e banquetear agora. Senhores pastores, enquanto eu orava esta tarde, às 2:30 da tarde, Jesus me disse: eu irei inaugurar o evento hoje com um banquete espiritual, e vai começar agora. Jesus, abra os olhos. Jesus, abra os ouvidos agora. Jesus, pode entrar, porque a porta já está aberta. Entra! De autossuficiência, bata em retirada agora. Espírito de altivez, espírito de orgulho, sai agora, bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. No banquete que Jesus está, não tem espaço para você. Recebam. Aí na galeria, recebam a graça. Compra. Compra pela graça, compra pela graça. A graça te dá a
condição de comprar. Jaiabaracala subi, andaciri me candaraia, urabacala uaramacergue. Quanto mais você reconhecer o teu estado, mais graça, mais graça, mais graça. Diga para ele: eu entendi, eu não tenho nada mesmo. Diga para ele: eu não sou, eu não posso. Quanto mais você reconhecer, mais graça, mais graça, mais graça. Jesus, eu e os pastores da igreja não temos condições de colocar as mãos, porque a casa está super apertada. Mas o Senhor é onipresente, está em todos os lugares. Aonde tiver um jovem que não é batizado com o Espírito Santo, aonde tiver uma moça que ainda não é batizada com o Espírito Santo, aonde tiver alguém buscando os dons espirituais, Jesus, tu disse que me daria um sinal. Comece a batizar com o teu Espírito agora. Comece a renovar agora. Comece a dar dons espirituais agora. Passa na galeria, passa no final da igreja, passa lá fora, passa no telão. Nós já abrimos a porta, nós já abrimos a porta. Recebe a glória agora, recebe o abraço do Espírito agora, recebe a presença dele agora. Vai, vai, está na hora de banquetear. Deixa a timidez de lado, deixa a timidez. Banqueteia, banqueteia, banqueteia. Jesus está na casa de... Assembleia de Deus no estado de Alagoas não é a igreja que será vomitada. Esta igreja não será vomitada. Esta igreja é um reflexo da verdadeira igreja de Cristo aqui na terra. Você não será, você não será. Receba ouro fino, receba ouro puro, receba a santidade, receba a presença do Espírito, receba azeite, receba azeite, receba colírio dos céus. Um minuto, levante as suas mãos assim para mim. Pode soltar a mão do teu irmão, eu vou entregar o microfone. Faça o apelo e entrega o microfone. Levante as suas duas mãos assim. Sabe o que falta em nós? Ficarmos cegos da leitura que nós fazemos de nós mesmos e enxergar a leitura que Deus quer fazer de nós mesmos. Talvez ainda você não conseguiu sentir essa graça que eu estou sentindo aqui agora, porque até agora você está fazendo a leitura de você mesmo. Mas sem te forçar, eu vou te dar um minuto para você fazer uma leitura de você mesmo agora, mas deixar Jesus na sua consciência fazer uma leitura dele mesmo de você. Feche os teus olhos agora. Está tudo certo com Deus aí mesmo?
Está tudo ok? Tu considera que não tem falta de nada? Você considera que está rico? Ou você aceita a repreensão dele dizendo: pobre, cego, desgraçado, nu e miserável? Quanto mais pobre, cego e nu você considerar, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. Um minuto para você fazer esse exame aí agora. Faça esse exame aí agora. Agora. Abaixo e a canda abaixo. Faça um exame aí agora. Deribarabá e xandalagás terramanai. Chomagás teamaragás. Há uma graça que paira sobre nós aqui agora. Glória a Deus. Está sentindo um abraço do Espírito Santo aí, tá? Está sentindo essa graça que te abraça, que te envolve aí agora, tá? É o banquete da abertura, é o banquete. A porta já se abriu, agora é banquetear. A partir de hoje, os pregadores que pregam, a partir de agora, é só trazer mais conteúdo para o banquete, porque a porta já está aberta. Já começou o banquete. Shabagar, Amandorie, Sergue, Lavacauadas. Eu gostaria que você me ajudasse agora. Você vai me ajudar agora. Tem alguém do teu lado que antes dessa mensagem ele pensou que ele tinha tudo, que não tinha falta de nada. Mas depois dessa mensagem ele recebeu colírios do céu. O efatá aconteceu com ele. E ele está arrependido. E ele está dizendo agora no coração, e ela está dizendo agora: eu preciso de comprar na mão dele ouro. E ele só vai conseguir se for pela graça. Talvez ele não tenha força, ou talvez o mesmo está tímido, complexado de vir ao altar. Mas você vai ajudar essa mulher agora. Você vai ajudar esse homem agora. Porque é exatamente isso que o Senhor Jesus queria que a igreja fizesse em Filadélfia. Tenha definição própria. Ou você seja o calor. Aleluia. Ou você é fontes termais que cura. Ou você é o morno que não presta para nada. Então eu vou perguntar: aonde está a primeira pessoa que ouviu esta palavra? Eu estava afastado, pastor. Eu até pus um uniforme, eu até vim, participei, mas o meu estado está como de Laodiceia, sem arrependimento. Mas agora eu arrependi. Alguém do teu lado vai te ajudar a vir aqui. É só você manifestar que nós vamos orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira pessoa? Manifeste-se, porque nós vamos orar pela tua vida agora. O Senhor te ama, e Ele te trouxe esta noite aqui para te dizer: vem comprar. Vem comprar colírio. Aonde está a primeira vida? Dê um sinal que alguém vai te ajudar a vir aqui no altar. Cadê você? Tem alguém? Aleluia. Se tem alguém, dê um sinal. Ajuda ele a vir aqui. Se tem alguém com a mão levantada, eu estou vendo mão levantada. Se tem alguém com a mão levantada, ajuda a vir aqui no altar. Você está do lado aí. Seja uma Laodiceia restaurada. À minha esquerda, gente, isso vem trazendo, porque tem vidas aqui. A igreja fica, irmãos, a igreja não perde a sua espiritualidade. Esse é o melhor momento. É só abertura. A primeira já está vindo, a segunda já está vindo. Abre a boca e dá glória.
Pode trazer para pertinho de nós. Aleluia. Traga aqui, ó. Traga aqui, ó. Aqui tem espaço. Traga aqui para nós. Está vindo mais vidas para Jesus, irmão. Glorifica, glorifica, glorifica. Adore a Deus, porque começou uma festa nos céus agora. Enquanto eu pregava, os céus estavam em silêncio, mas quando a primeira alma veio, começou, o terceiro já está vindo para a presença de Jesus Cristo aqui. Aleluia, aleluia. Eles estão dizendo: eu quero sentar no trono com Ele. Onde está a quarta pessoa para Jesus? É você mesmo que ouviu essa mensagem. Porque quando você está na balada, parece que você tem tudo. Quando você está na roda com seus amigos, dando aquele trago, ou jogando aquele conhaque para a garganta, você se sente preenchido. Mas quando você está sozinho, você sente no âmago da tua alma que é um buraco aí. E é Deus dizendo para você: não sabes tu é pobre, cego, nu e miserável, mas a minha graça pode preencher esse buraco. A minha graça. Aonde está a quarta pessoa? Aí na galeria tem pelo menos 3, porque o Espírito Santo fala comigo. A quarta vida pode trazer para o altar. Pode trazer para o altar. Irmão, dá glória, porque a quarta vida está aqui. A quinta vida já está chegando. Abre a boca e dá glória. Eu conheço as tuas obras, Laodiceia. Isso, abra caminho, irmão. Abra caminho, vamos dar um jeito aí. Esse momento é especial. Oh glória, oh glória. A sexta vida já está aqui no altar. Aleluia. Eu quero a mocidade estendendo as mãos agora. Há uma guerra. O Espírito de Deus me diz: é uma batalha. Aleluia. Há uma guerra espiritual. O inimigo está querendo cegar alguém para que o mesmo não encontre o ouro verdadeiro. Mas Jesus está abrindo a visão. Mais uma alma já está vindo no corredor da igreja. Pastor, levantar a mão, porque eu quero você intercedendo. Eu quero a mocidade intercedendo agora. Enquanto você intercede, Deus está quebrando os agrilhões agora. A oitava alma já está vindo para o altar. E tem mais pessoas. E tem mais pessoas para vir. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sei que você colocou o uniforme, eu sei que você até veio, mas eu conheço o teu estado atual. Para de mentir para você mesmo. Eu já fiz a leitura de você. Receba colírio para você reconhecer que precisa. Você precisa hoje de mudança. Aonde está a nona vida? Venha depressa. Isso, e os jovens não param de interceder. Pode vir. Oh glória. Oh glória. A nona vida chegou. Eu acho que é a décima. A décima vida já está no altar. Tem mais gente para chegar aqui. Amacanda calabachanda, alabaraio choria mandere garabacia calamaia. Jesus está dizendo: Laodiceia, chega de viver de aparência. Eu vou repetir: chega de viver de aparência, Laodiceia. Eu não quero te vomitar, Laodiceia. Arrependa-te que ainda há esperança. Os estudiosos da Bíblia dizem, senhores pastores, os estudiosos sabem disso, que Laodiceia representa a igreja contemporânea. E a Laodiceia é aquele ponto culminante de que Jesus a vomitará se ela não se arrepender no arrebatamento da igreja. Mas eu vim profetizar esta noite, oh glória, que há arrependimento aqui. Você não será vomitado.
Tem mais vidas para vir neste altar? Vem receber ouro, vem. Vem depressa. Vem receber vestimentas brancas para te cobrir da tua nudez. Porque alguém vai dizer o que aconteceu com você naquele evento. Você não é mais o mesmo. Seja preenchido de verdade. A 11ª alma, se eu não me engano, já está vindo. A 10ª, dá glória. Mais duas, 12ª. 12ª alma. Não, é para dar glória, irmão. É para glorificar o nome de Deus. Pastor Demétrio, olha, a 13ª vida já está aqui. Pastor Demétrio deixou do grupo para nós. Vocês que estão voltando ou chegando no Conjoade, pregue como se fosse a última vez de vocês. Porque aqueles jovens, aqueles obreiros se prepararam o ano inteiro para arrancar almas das garras de Satanás. E eu não vim aqui para passear. Eu vim aqui esta noite para declarar: mas Senhor é de Jesus Cristo de Nazaré. Tem mais almas para Jesus. Eu te espero. Eu te espero. Eu sei que o tempo passou um pouquinho, então o puxão de orelha vai ser um pouco mais leve, porque tem almas. Eu estou te esperando a vir. Aí na galeria, se manifeste e venha depressa. Glória a Deus. Mais uma alma para Jesus aqui, dá glória a Deus. Cadê a próxima? Irmão, tem no mínimo mais 8 pessoas para vir aqui. Eu estou te aguardando. Pastor, se o senhor falar, eu entrego o microfone. Mas se o senhor permitir, eu gostaria só que essas últimas 8 almas viessem aqui para o altar. Pode ser, meu pastor? Tem mais 8 pessoas que precisam de vir aqui. Tem no mínimo 4 aqui embaixo. Do meu lado direito tem, do meu lado esquerdo tem. Eu não vou aí pegar na tua mão e te trazer aqui. Jesus já te revelou o teu estado atual. Aí na galeria tem alguém. Jesus já te mostrou o teu estado atual. Já chegou, tá chegando? Me ajuda a contar. A 14ª já chegou aqui. Ô glória. Ah, você vai sair daqui rico de verdade. Hoje você vai receber a riqueza de verdade. Aleluia, me ajude a contar. Aleluia, são 8 almas que o Senhor falou comigo que precisam de correr para este altar. Porque hoje pela graça você vai comprar ouro. Aleluia. Pela graça você vai comprar vestimentas novas. Pela graça você vai adquirir dele um som. Já está vindo? A 15ª já está vindo. Então venha, ajuda ele. Ajuda a vir. Pode ajudar, ele entendeu a mensagem. Ela entendeu a mensagem. Aleluia. A igreja vibra. Quanto mais você glória dá, mais Satanás fica maluco. É correntes sendo quebradas, é vidas sendo transformadas. Aleluia. A 16ª já chegou. Aleluia, falta mais 2. A igreja vai dando glória. A igreja vai dando aleluia. Oh glória. Quando você vai dando glória, as cadeias estão sendo quebradas agora. Ai, já está chegando, já está vindo no corredor, já está vindo a lábia, cama, xanda, candaraia. Ele me pare que onda lábia falha. Anda face, anda lábia silha. Ah, que presença maravilhosa. Outro está vindo no corredor. Aí, ó, da glória. Esse é o foco, a cereja do bolo. Aleluia. Oh glória a Deus. Já deu as 8? Me ajuda a contar, irmão. Falta 2 pessoas. Acabou de chegar. Aleluia. As 2 chegaram. Eu disse que tinha na galeria tinha, na minha direita tinha, já veio? Glória a Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. 17 almas aqui.
Vai vir mais vidas, pastor. Enquanto nós vamos orar, vai vir mais pessoas. Chegou mais uma aqui, ó. Irmão, aí você fala assim, mas ela está de uniforme. Ele está de uniforme. É mesmo? O que adianta estar de uniforme e Deus, ó, te vomitando o tempo todo? Hã? Hein? Pecou a semana inteira, mentiu a semana inteira, respondeu pai, respondeu mãe, sacudiu as árvores naquele namoro escandaloso. Aí depois quer chegar no mistério, tá tudo bem, nada me falta. Deus está dizendo, eu te vomito. Eu te conheço, eu já fiz a tua leitura. Arrependa-te. Arrependa-te. É a última chamada. Tem mais alguém? Tá chegando mais. Isso. Irmão, é 4 dias de evento. Por favor, o momento de arrepender é agora. Não é no final do evento, não. Sabe por quê? Porque o que adianta é você passar 4 dias de evento pobre, cego, nu e miserável. Se enriqueça na graça hoje. Vou repetir, se enriqueça na graça hoje, é agora. É agora. Mais vida chegando ali. Outros se arrependendo aqui. Tá chegando mais, vai vir mais. Oh, remarauá, chamada calaba. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Parou para perceber que eu não precisei de entregar chave de carro para ninguém, não precisei de dar casamento para ninguém. Eu não sou Silvio Santos. E a igreja não é baú da felicidade. A igreja é um ambiente onde Deus manifesta pelo poder da sua palavra. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra restaura. Está vindo mais lá no corredor, na lágrima. Arrependimento de verdade. A vida de vocês nunca mais serão a mesma. Nunca mais. Há um banquete de Deus para vocês. Outra vida chegando mais. Isso, minha filha. É jovens dizendo, de aparência eu não vivo, de aparência eu não vou ficar. Camaia, candalabra, súria, calamaia. Escute isso aqui, por gentileza, ó. Escute isso aqui, escute isso aqui. Você está de uniforme aqui, em falta com Deus. Para nossa visão carnal, você está, ó, bem vestido e bem vestida. Mas na visão de Jesus, na leitura dele, tu não está nem um pouco diferente dos que estão de sunga na praia lá agora, de biquíni lá na praia lá agora. Você está nu. É uma linguagem para você entender. Aqui na visão carnal, você está cobertinho, bonitinho. Essa é a leitura que você faz de você mesmo. Mas quando Deus olha para você sem arrependimento, Ele está dizendo, você não passa de quem veio só para ir para as praias e para o carnaval da vida. Receba a vestimenta espiritual nessa noite. Seja coberto pela santidade e a graça de Deus agora. Você entendeu o recado de Deus? Então você precisa de vir depressa aqui, ó. Mas por que nós temos que vir no altar? Porventura Jesus morreu em oculto? Ele morreu escondido de nós? Ele apanhou em público. Tem gente chegando no corredor, oh glória. Ele demonstrou o teu amor pela humanidade em público. Porque Deus amou o mundo. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu quero, nesse momento, pedir o pastor ou o coordenador para orar por vocês. Não é que não há capacidade ou dignidade em mim, apesar que não somos dignos do Espírito Santo que faz. Mas eu aprendi algo com o meu pastor. Ele me disse assim: quando você estiver no altar pregando e com as almas vindo para o altar,
Lembra-se de uma coisa: a Bíblia não diz assim: as ovelhas conhecem a voz do pregador. A Bíblia diz: as ovelhas conhecem a voz de quem? Do seu pastor. Ele também disse assim para mim: queres ser um pregador sério? Então não entra nessa palhaçada de quando as almas vêm para o altar, pega o celular e faz uma selfie. Olha meu saldo de alma. Para começar, pregador não ganha alma nenhuma. Quem ganha é o Espírito Santo. Pregador não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas outra vida chegando, vai chegar mais gente. Até no final vai chegar mais gente. E não se espante se alguém ir lá depois do trabalho procurar os coordenadores pedindo para confessar e mudar de vida. E o pastor me disse: quando você vai embora, você é uma voz de Deus, entregou o recado, mas você volta. Quem fica cuidando das ovelhas? Quem deita o azeite? Quem aconselha? Quem segura com o cajado? O pregador, meu irmão, está longe. Aí fica essa palhaçada de pregador. Arrebentei essa noite. Arrebentou o quê? Então eu gostaria, com toda humildade, seja o coordenador, seja o pastor, que por favor orasse por essas vidas, meu pastor, por gentileza. E toda a igreja estende as mãos para cá, por favor. Irmão, não fica focado nisso. Fica focado, porque tem coisas grandes acontecendo agora.